Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no YouTube, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo, no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores, eles ficam arquivados. Galera, já estamos no programa de número 194. Então vai lá, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, curte, se diverte, aprende, por que não? E depois não esquece de mandar aquele like, né? Porque o like ele é muito importante para o crescimento do programa e do canal. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem. Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito, mas muito especial. Eu fiz uma entrevista com o técnico José Neto, o campeoníssimo José Neto. Esteve em vários clubes, dirigiu vários clubes aqui no Brasil, teve a oportunidade de dirigir clubes e equipes, né, fora do Brasil, no exterior, no Japão, em Angola, onde fez um ótimo trabalho. Técnico da seleção brasileira feminina de 2019 a 2024, com muitos títulos conquistados, técnico na base, no masculino, técnico, assistente técnico, né, do Rubem Manhano, principalmente em 2012, na Olimpíada de Londres, e depois 2016 no Rio de Janeiro. O Neto realmente faz um trabalho muito legal no basquetebol. A entrevista ficou muito bacana e eu garanto que vocês vão gostar, hein? Roda aí, galera! Três. Galera do programa Na Cobertura com Birabela, é um prazer enorme a gente receber essa semana o meu amigo José Neto, o Neto, técnico de basquetebol, seleção brasileira, tanto no masculino quanto no feminino, passagem por competições super importantes com a seleção, esteve em vários clubes do Brasil, né? Começando no Paulistano, depois se ele começou em outro lugar, ele vai me corrigir, né? Começando no Paulistano, conquistou vários títulos, foi campeoníssimo no Flamengo, conquistando aquela competição interclubes mundial, né? O Mundial de Clubes, Liga das Américas, vários títulos do NBB, quatro, se eu não me engano, títulos cariocas também. Teve a oportunidade, foi lá e mostrou todo o seu trabalho no exterior, jogando no Japão, ou dirigindo equipes no Japão, em Angola, enfim. Mas antes de qualquer coisa, né, antes da gente falar sobre tudo isso, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Neto. Oi, Bira, tudo bem? É um prazer aí poder estar falando com você, participar do seu programa, um programa que tem acho que uma marca, né, do treinador aí, que é de ser resiliente, né? Independente aí do tempo, tá sempre resistindo a todas as dificuldades e colocando em prática as coisas boas, né, do basquete, colocando aí as claras, né, aquilo que o basquete tem hoje aqui no Brasil, já teve também aí algumas participações internacionais, então é bacana aí poder estar participando do seu programa. Agradeço demais esse convite. Neto, a gente que agradece. É uma honra enorme para o nosso programa ter a tua presença aqui. O programa já está na edição no número de 194, amigos. Já Ah, estamos chegando a quase o programa 200. E não vamos parar, não, porque tem muita gente, né? Muita gente já agendada. É um programa, principalmente, que a gente procura buscar, além das pessoas que já fizeram e continuam fazendo muito pelo basquetebol, né, como é o seu caso, a gente está dando espaço também a muitos projetos, né, sociais que estão surgindo por esse Brasil. Você sabe disso, né? Você tem conhecimento disso. Muitos projetos que não têm voz, que não têm espaço. E aí o programa Na Cobertura com o Birabelo vai lá, faz um contato, bate um papo com o idealizador, enfim, e a gente fica conhecendo as pessoas que estão fazendo acontecer no basquetebol. Galera, vocês já conhecem o Neto, né? Mas é sempre legal a gente pedir para que ele faça rapidamente um histórico, né? Que ele sintetize ali, porque se ele for falar tudo, o programa vai durar 3 horas, né?
Vamos lá, meu amigo, fala um pouquinho sobre o Ah, teu início aí. na verdade, quando eu começo a falar isso agora, nos últimos anos, eu começo a já me sentir um pouco dinossauro já, né? Porque ah, lembrar que o meu começo foi lá em 92 e quando às vezes eu falo para algumas pessoas, as pessoas nem nasceram ainda, né? Tô, às vezes É converso com o treinador verdade. que nem nasceu ainda. E então, assim, eu comecei em Tu 92. imagina, tu imagina quando eu falo assim para meus alunos, eu comecei em 70, eu já, Ah, que isso, professor? é, não, mas eu comecei em 92, né, como assistente, como ajudante lá da escolinha de basquete lá do Paulistano, onde tinha acabado de sair da universidade, né, fiz a Faculdade de Educação Física, licenciatura lá na USP. Professor Medalha falou que você foi aluno dele, hein? Exatamente. Ele e o professor Dante são os grandes culpados, viu, de É, eu ter virado assim aquilo que eu virei, ter conquistado algumas coisas aí. Eles foram os grandes incentivadores e os professores, né, da faculdade com quem eu aprendi bastante, o professor Dante e o professor Medalha. E ali na universidade, o Dante me indicou para eu ser assistente, né, da escolinha de basquete do Paulistano, que até comecei junto com o Vandinho. O Vandinho opa, grande dividia amigo a Vanginho. turma, né? O Vandinho ia no período da tarde e eu no período da manhã. Eram dois períodos da escolinha e eu fazia o período da manhã e o Vandinho o período da tarde. E aí depois ali fui crescendo ali no Paulistano, me deram uma oportunidade para ser assistente do Agra, o Agra, que foi treinador lá no Paulistano, Eduardo Agra, e com ele aprendi bastante também, coisas que de rotina de treino, porque foi o meu primeiro contato, na verdade, com os treinadores já de categorias mais competitivas, né? Sim. Tive também o contato com o Edson, antes, o Wilson Egon, que está também lá de Santa Catarina. Tive alguns contatos com alguns treinadores ali, só na parte de. Porque eu fazia um pouco da preparação física dos jogadores, e aí o Agra que me convidou para eu ser o assistente dele. E ali acabei acumulando um pouco as duas funções, e depois no outro ano me deram a categoria sub-17, que era cadete. E ali começou praticamente ali minha carreira de treinador mesmo, né, de mais competitivos. Então, ali comecei com o sub-17, depois sub-19, aí fui assistente do adulto, aí eu peguei a categoria adulta, assumi, né, como treinador da adulta. E no Paulistano, essa trajetória foram de 92 a 2007. Foram muitos anos ali que eu fiquei no Paulistano, passei por todas as categorias e ali praticamente foi a minha formação como treinador. Já em 2004, fui convidado pelo Lula, né, para a CBB, para fazer parte da comissão técnica da adulta, da seleção brasileira adulta, e fiquei de 2004 até 2016. E aquela comissão técnica era braba, hein? Era, Lula, você, era Guerrinha e Lula, Flávio na Davis. verdade era assim, era Lula, Flávio, Guerrinha e eu. Eu era Ah, o tá, tá, terceiro tá. assistente. Eu era o terceiro assistente Eu ali. lembro, eu acompanhei É, muito essa comissão. Ó. Como é, acompanhei essa comissão, inclusive, galera, essa época eu fazia umas palestras no Rio de Janeiro, lembra, Neto? Em que foi. a gente levava lá, sempre que esses caras vinham ao Rio de Janeiro, né, cada um jogando pela sua equipe, representando, né, dirigindo a sua equipe, eu fazia um convite para que fossem lá na Associação de Veteranos do Rio de É. Janeiro. Forte abraço para meu amigo Paulista, campeão mundial, nosso presidente lá. E lá eles faziam uma palestra. Olha, nenhum deles falou assim: não, não dá, Bira. Todos aceitaram, lembra, Neto? Era legal, né? Não, foi bem legal, foi bacana demais. Inclusive, nessa época, eu estava no Rio, que eu estava com o paulistano, né? E depois eu ia com a seleção brasileira para jogar o Campeonato Mundial, o Sub-19, que foi meu primeiro mundial como treinador na Sérvia, do 2019, onde terminou no quarto lugar, né? Terminamos em quarto lugar. É uma geração, esse Campeonato Mundial, muitos jogadores. Estados Unidos jogavam um tal de Stephen Curry, É jogou verdade. Eu André Jordan. comentei pelo Sport TV. Eu comentei pelo Sport Comentou. TV. Inclusive, eu tenho esses jogos, né? No YouTube tem esses jogos. Foi A uma surpresa. geração no Brasil. Qual era a geração no Brasil? Só para a galera curtir um pouco. Era o Paulão Prestes, né? Que foi ele não foi MVP porque nós não chegamos à final, mas ele foi o Sim. cestinha e o maior reboteiro do campeonato. Depois a gente tinha o Cauê Freitas, Verso... Freitas, Cauê Freitas, Versosa, não? Verzola, Versola. Aí a gente tinha Mineiro, o Mineiro, aí a gente tinha Thomas Melazzo, alguns jogadores que acabaram que Betinho, Betinho. Betinho era o Tinha um grande armador lá de batedor. Joinville, o mais baixinho. Como é que era o Tinha nome dele? o Henrique.
Henrique, Não. Henrique. Henriquinho. Aí a gente tinha um armador também que ele tinha o passaporte brasileiro, né? Mas ele sempre jogou na Espanha, que era o Carlos Cobos, que Sim. ajudou bastante a gente também nesse campeonato mundial. Ah, foram vários jogadores, o Carlão, que estava em Araraquara na época, né? O Rodrigo, que estava em Uberlândia. Foram vários jogadores aí que ajudaram demais a gente aí a poder dar esse passo, um passo importante, né? Acho que quarto lugar do mundo. Sim. A gente acabou perdendo os jogos para os Estados Unidos, né, que chegou à final com a Sérvia e perdeu da Sérvia, e nós disputamos a semifinal com a Sérvia. E disputamos o terceiro e quarto com a França. A França também estava na nossa chave, e a França tinha uma geração, Edwin Jackson, Nicolas Batum, né, que a gente viu Batum. aí ele jogando agora os Jogos Olímpicos. Foram grandes jogadores, né? Ginka, que jogou também na NBA. E meu assistente foi o Cristiano, que hoje está no Flamengo, né? Sim, sim. Foi o Cris, Foi criado lá no Vasco, viu? é, Cristiano. o Cris foi meu assistente lá. E foi bacana, foi uma geração bem bacana. Fui com o Diego Geleilati como preparador físico. Ali a gente fez um trabalho bem bacana mesmo. Isso foi em 2007. É. A gente jogou o 2006, né? Que foi o Sim. campeonato que classificou, que foi a Copa América, que nós ficamos em terceiro lugar. E depois nós fomos para o Campeonato Mundial e acabamos o Mundial em quarto. E você já estava mais ou menos se encaminhando para o Flamengo, mas fazendo trabalhos fora ainda, né? Em outras É, equipes, principalmente nessa Joinville, época, né? nessa Onde época teve uma ainda temporada não. boa. Essa época eu ainda estava no Paulistano, estava saindo do Paulistano, foi meu último Sim, ano no Paulistano, e dali eu saí e fui para a Ubra. A Ubra em sim. São Bernardo, logo depois do Mundial, eu fui para a Aham. Ubra em São Bernardo, que jogou Paulista, a gente acabou sendo vice-campeão, perdemos a final para Franca, e depois esse time jogava ainda o Campeonato Brasileiro da CBB, a gente jogou o Campeonato Brasileiro Ubra também, só que daí Rio Rio Claro. Claro, Rio E a Claro, gente isso aí. acabou perdendo as quartas de final para o Joinville. A série melhor de cinco, a gente perdeu na quinta partida para Joinville do Bial, que foi, acho que, um grande time que eles tinham lá em Joinville. E aí, depois disso, quando eu saí, eu fui em 2010 para o Palmeiras. Aí depois, só o Campeonato Paulista, que eu dirigi no Palmeiras. E aí, 2011, eu já fui para Joinville. Aí, 2011 foi meu Sim, primeiro NBB, era o NBB 4 que foi NB4, isso aí. Joinville, né? Foi meu primeiro NBB. E aí eu tive como treinador em Joinville nesse ano de 2011. Aí depois, de 2012 já estava, depois dos Jogos Olímpicos, né? Já assumi o Flamengo e fiquei até 2018 no Flamengo. Foram 6 temporadas no Flamengo. E essa, você falou em 2012, Jogos Olímpicos, Londres, né? É, Cara, que oportunidade aquela, né, do Brasil estar no pódio, né? incrível, foi Tu lembra, incrível. lembra aquele jogo contra a Rússia? Para a Rússia, nossa, na última bola ali, matou uma bola de três, uau, nossa. Só a gente sabe ali que a gente chegou primeiro no vestiário, depois como que Rubem ficou. Nossa, cara, vi um homem tão bravo, cara. Porque foi uma grande Aquela chance, né, que a gente foi. poderia ter de dar um passo a mais e sair até como primeiro do grupo, né? Porque a gente acabou ganhando da Espanha depois. E então acho que foi um. E a gente acabou em quinto lugar, acho que foi depois de tanto tempo sem o Brasil jogar, né, um campeonato, uns Jogos Olímpicos, Exatamente. de chegar. A conquista foi do pré-olímpico lá em Mar del Plata. Lembra aquela Foi, conquista em foi. Mar del Plata? É, Cara, jogamos. eu vi ali muita gente chorando. Inclusive, eu nunca tinha visto o Grego, o falecido Grego, né, o presidente da CBB, cara Aham. de quase 2 metros, grande, daquele o cara chorando copiosamente, porque ali o Brasil voltava, né, para uma Voltava. Olimpíada, né, depois de ficar 3 Olimpíadas fora, né? Ali foi realmente a gente colocar de novo, né, o basquete brasileiro nos Jogos Olímpicos, acho que foi bem bacana mesmo. E depois jogar em 2016 também aqui no Sim. Brasil, acho que ali também foi uma Olimpíada uma expectativa muito grande, né? A gente, é o que eu falo sempre, às vezes a gente é vítima da nossa própria expectativa, né? Porque o time vinha muito bem, né? Desde 2010, quando a gente jogou aquele campeonato lá, o Mundial na Turquia, que a gente teve ali na Sim, última sim. bola para ganhar dos Estados Unidos, né? Um Aquela super time dos bola Estados Unidos. do Leandrinho, Marcelinho Jogou Huertas, né? Kobe, É. era um timaço mesmo. E ali depois já 2010 foi o Campeonato Mundial, 2012, 2011 classificamos para a Olimpíada, 2012 Sim. Olimpíada. Depois teve um processo bem bacana, a gente jogar depois um Campeonato Mundial muito bem como nós jogamos, né, lá em 2014, Espanha. Granada, É, Madrid. é, É. isso.
E ali também foi muito bem, a gente acabou chegando perdendo para a Sérvia, que a gente tinha ganhado na primeira fase de grupos, nós ganhamos da Sérvia, depois perdemos para a Sérvia ali nas quartas de final. Mas eu acho que foi assim, um trabalho bem bacana Muito que, bom. que foi feito ali no Brasil nesse momento, para resgatar realmente o Brasil poder voltar a jogar grandes competições. Galera, eu tive o privilégio, né, de poder acompanhar todo esse trabalho, né, em competições em loco, todas essas competições que o Neto citou, eu estava junto com o Sport TV fazendo, né, em loco, foi muito legal, foi uma época muito boa. E eu vou te fazer uma pergunta aqui que muitos me fazem essa pergunta, né? Eu, na hora, eu respondo, Aham. Neto. Depois que o Manhã saiu, o nome número um para mim era o Neto para a seleção brasileira. O que que houve ali, amigo, que você não assumiu? Ah, na verdade, assim, praticamente estava desenhado, né? Isso é uma coisa que estava tudo praticamente organizado para que isso fosse até com o próprio Rubem. O Rubem sabia Sim, que ali estava encerrando um ciclo dele, até com o próprio Rubem. E a gente estava meio que preparando para isso, porque eu já vinha desde 2004, né? Passei sim, por os treinadores na comissão técnica do Lula, depois da do Montiel, depois na do Rubem, ou seja, a gente já estava. E eu com uma carreira sólida, né? No Flamengo, tendo ganhado o Campeonato Mundial, ganhando os vários torneios, campeão com quatro NBB foram quatro, quatro títulos. quatro NBBs, foram quatro É, NBBs ali seguidos, né? Ou seja, estava numa uma condição muito sólida. Eu acho que era um nome bem sólido, eu acho que para voltar a dirigir um treinador brasileiro, né? sim. Mas ali acabou que entrou uma outra gestão da confederação e essa gestão optou por tirar praticamente todos, né, da comissão técnica. Quando com a saída do Rubem, acabou saindo todo mundo e aí, então, eles resolveram, então, recomeçar de uma outra forma. Eu acho que foi praticamente isso que aconteceu, e a gente sabe que nossa carreira de treinador, a gente tem que fazer a nossa parte, depois a maneira como a gente chega, né? A gente tem que, Aham. por merecer, eu acho que a parte foi feita, mas ainda não tive essa oportunidade, né? Acabou que não concretizou essa oportunidade. Eu lembro que foi para uma Copa América. Foi o César Guidetti que dirigiu a equipe, que acabou até nem Sim. classificando para o Pan-Americano, né? Aham. E depois que eles trouxeram, então, o Petrovic. Aí que veio o Petrovic, ficou um tempo, aí depois o Gustavo, e agora de volta o Petrovic. Eu vou te contar, foi o que eu te falei. Todos me perguntavam à época e até hoje me perguntam, né? Qual seria o técnico após a saída do Rubem Manhã? Neto, José Neto, né? Quero o mais Tem. habilitado ali, o próprio Manhã, e você acabou É, de citar, fez toda essa preparação, né? Para que você fosse o substituto dele. Mas aí foi o que você falou, entrou uma nova gestão e a gestão fez opção por é, trabalhar de outra maneira. o Ruben, na verdade, eu voltei a dirigir porque eu tinha deixado de dirigir equipe. Eu dirigi em 2010 o Palmeiras, um campeonato paulista, que o Palmeiras queria retomar a equipe adulta, mas desde que eu tinha saído da Ubra em 2008, eu não dirigi nenhuma equipe adulta, eu estava só com as Aham, seleções, né? Tanto a seleção adulta quanto as seleções de base. Então, eu estava fazendo um trabalho exclusivo para a CBB nessa área. E o próprio Ruben falou para mim em 2011, ele falou para mim, cara, você tem que voltar a dirigir. A gente tem uma ideia de que possa, depois que eu sair, você possa ocupar esse espaço. Então você não pode estar fora. E aí que eu sim, tive essa claro, convite de exatamente. Joinville e eu aceitei ir para Joinville, né? E fui para Joinville, agregando ali, né, com a confederação, e foi um trabalho bacana que a gente fez. Depois, o trabalho de Joinville foi muito, muito bacana, porque acabou me dando também essa oportunidade de poder vir para o Flamengo, e aí foi onde realmente concretizou ali minha carreira, né? E essa saída de Joinville para o Flamengo, você fez um ótimo trabalho lá em Joinville, né, dentro das limitações, né, dentro do orçamento que você tinha, enfim, dentro É, das condições que te ofereceram, mas realmente ela foi fundamental para que você pudesse receber esse convite do Flamengo. E aí sim. veio a seleção, a gente já bateu um papo, seria o substituto, na minha visão, e de muitos basqueteiros, né, do Rubem Manhã, mas não se concretizou e você continuou no Flamengo e depois veio a saída do Flamengo e você foi para fora. Conta um pouquinho essa passagem, como é que Eu foi sempre, eu essa sempre saída do tive. Flamengo, onde você conquistou 11 títulos. Não se Foram manda 11 embora títulos. um técnico que se conquista 11 títulos, que conquistou. Eu sempre digo, né, que tipo, o trabalho do treinador, ele tem que fazer a parte dele, né? E depois
a continuidade ou não, não depende só dele, né? Porque, na verdade, você não coloca um treinador ou tira um treinador com a vontade do treinador. É sempre tem uma gestão que coloca ou tira, seja a seleção ou seja clube, né? São os Isso. gestores que praticamente efetivam, né, o treinador. Então, eu sempre me preocupei em fazer o melhor. São gestores que, na realidade, não fazem uma boa gestão. É, Eu assim, sempre digo que o nosso problema no esporte aqui no Brasil, não só o esporte, nas outras áreas também isso acontece muito. A gente carece muito de bons gestores. E por eu isso que sempre, essas coisas acontecem. eu sempre procurei fazer o melhor que eu podia, aonde eu Sim. estava. E, na verdade, ser melhor que eu podia na minha cabeça, né, não eram só títulos, né? Na minha cabeça era talvez deixar aquele lugar melhor do que quando eu entrei. Essa era a minha ideia, né? Sim, Mas mas assim, você conseguiu fazer isso, além dos é, títulos? não, além disso, né? Acho que foi uma Você coisa acha que bacana que conseguiu aconteceu. atingir esse objetivo? E isso também no Flamengo, particularmente, foi uma coisa que ficou muito claro assim para mim desde o início. Porque o Flamengo, na verdade, ele queria, como um clube grande, ele queria títulos. O Flamengo Sim. precisava de títulos. Todo, Então, todo clube grande é assim. Eu fui técnico, fui é, jogador e fui técnico do Vasco, sofri essa mesma pressão. Então, isso na minha cabeça estava muito claro que o dia que eu não conseguisse ganhar um título, eu ia estar correndo risco, entendeu? Então, assim, isso sempre teve muito claro na minha cabeça. Isso não me trouxe nenhum problema, nenhuma ansiedade, nenhuma coisa de ficar maluco, nada disso. Porque eu sabia que eu estava fazendo o meu melhor, né? E se o Sim. meu melhor fosse suficiente para que esses títulos viessem e pudessem satisfazer a gestão, ok. Se não, é a vida que segue, né? Eu acho que foi isso que aconteceu ali no Flamengo. O mais importante, Bira, não foram os 11 títulos, né? Eu acho que os 11 títulos, claro, para o clube foi muito importante, mas eu acho que o mais importante foi deixar uma condição de que o Flamengo pudesse ter outros títulos, né? Ou seja, aquele propósito realmente que tinha de deixar o lugar melhor do que quando eu peguei. E eu acho que Sim. isso acabou acontecendo, né? Não só com os Legal. títulos, Bom. mas acho que uma mentalidade, acho que o Flamengo ele se tornou referência, né? No, num cenário não só nacional como internacional. Então acho que isso aí foi bacana porque criou essa mentalidade e faz jus, né, ao tamanho que é o Flamengo. O Flamengo é um time que tem essa mentalidade, busca isso mesmo. Então, atingir essas expectativas foi uma coisa que me deixou muito feliz e sou muito grato, né, por esse momento e vejo hoje, até hoje, quando saio assim nas ruas aqui no Rio, sou bastante, muita gente me reconhece ainda depois de muitos anos, né, já faz 7 anos que eu saí do Flamengo, Neto do Flamengo. e isso, Neto do isso ficou Flamengo. bastante forte e sou muito grato por esse período. É uma coisa que a gente não vê assim muito hoje, né? A questão não só dos técnicos, mas jogadores também ficarem muito tempo, né, numa equipe. Eu É, também sou, até hoje, sou reconhecido nas ruas como Bira do Vasco, né? é E, verdade. e é isso aí, Pedrinho do Flamengo, que jogou, foi um É, grande jogador na minha época também. Neto, mas é isso aí, vida que segue e a carreira lá fora. Fala um pouquinho para a é, gente do Japão e depois de Angola, onde você acha que você quando... teve oportunidade maior do que no Japão. O Japão foi muito curto, Aham, ou estou aham. enganado? Foi. Na verdade, foi assim, eu sempre tive vontade, né, de dirigir fora do Brasil. Tive essa curiosidade, essa vontade, né? Eu gosto muito das competições internacionais, sabe? Eu gosto muito de Sim. representar o país, de ser um representante do Brasil. Isso sempre, acho que criou essa identidade em mim, né? Por estar com tanto tempo com a seleção, com as categorias de base também, seleção e tudo mais, disputar essas competições com o próprio Flamengo, né? Disputei com o Joinville também uma Liga das Américas, com o Joinville. Depois com o Flamengo, várias competições internacionais. E eu gosto muito da competição internacional. Sim. Eu acho que representar o Uhum. país é sempre bom. E aí eu queria sempre isso, mas eu sempre estava ou preso a um clube ou eu estava com a seleção. E não aparecia essa condição, né? Não aparecia assim. Eu tinha convites, mas não era uma coisa que valia a pena naquele Sim, momento. E no quando eu saí do momento. É. Flamengo, eu falei, não, agora acho que chegou a hora e eu queria ter essa experiência. E veio para mim um convite do Japão através do Julio Lamas. O Julio Lamas era o treinador da seleção japonesa. E o Julio Lamas, quando ele viu que eu saí do Flamengo, ele me chamou e falou: Cara, acho que tem clubes aqui no Japão que tem interesse de que você possa vir. Posso falar no seu nome e tal. Isso foi muito bacana, porque até então a gente não sabia muita coisa sobre o basquete japonês, né? Aham. O japonês estava recuperando um pouco ali.
tinha uma confusão, teve uma punição da FIBA, porque tinham 3 ligas, era muito complicado, tinha uma briga com a Federação Japonesa. Então, eles criaram a B-League, que foi a liga japonesa única, né? Então ali eles uniram todas as ligas e fizeram uma competição muito forte com 3 divisões, eram 18 times em cada divisão. E esse Legal. time foi um time da primeira divisão que me chamou, que era o Levanga Hokkaido, no norte do Japão, em Sapporo. E eles me chamaram, é um time que sempre briga praticamente ali para não cair, né? E eu acho que foi com uma expectativa muito alta, acho que pela maneira como eu fui, tinha acabado de ser campeão com o Flamengo, né? De toda essa trajetória de campeão mundial e tudo. Então, eu cheguei num país onde eu só tinha vontade, né, de poder estar dirigindo fora do Brasil, Isso eu mas queria perguntar, isso que eu ia perguntar, qual foi a maior dificuldade nessa a maior chegada lá? dificuldade foi, primeiro, assim, isso foi um grande De- aprendizado para mim. Eu acho que Sim, isso foi um grande aprendizado. E hoje eu estou muito convicto disso, né? Eu acho que é muito importante a gente saber as coisas do basquete, né? As coisas específicas. Mas tão sim. importante quanto é você saber a cultura da onde você está aplicando esse conhecimento. E eu um pouco que desprezei. Eu fui com o Diego, né, Falcão, e a gente um pouco que quis que eles tivessem uma mentalidade que, que os brasileiros têm, que um nível, o alto nível tem, né? A competitividade de alto nível tem. E é uma coisa que eles ainda não tinham isso muito apurado. Eu acho que a gente Aham. apertou demais, acabou que a gente não teve tanto êxito, né? A gente estava começando a implementar algumas coisas, que era uma cultura bem diferente, mas foi um aprendizado muito bom. Até hoje falo com muitos deles lá. Eu Ah, tenho legal, esse bacana. contato ainda com o Japão. Mas é aquilo que a gente espera de um time de alto nível mesmo, né? Quando você não atinge uma expectativa, aí você corre um risco realmente de não seguir o trabalho, e que foi o que aconteceu. Eu fiquei uma temporada e acabei voltando para o Brasil. Antes de falar do feminino, Seleção Brasileira Feminina, onde você também fez um trabalho brilhante, né? Claro, com a competência do Neto fica mais fácil, né? E aí, Angola, depois foi Angola, depois do Japão. Qual foi a experiência lá em Angola? É, Gostou, não é, gostou? Voltaria Gostei para lá? demais. Gostei demais porque aí eu já tinha aprendido bastante Sabe que eu, coisa. eu acompanho muito o basquetebol africano, eu acho É, espetacular. O campeonato africano, eu até falo para meus amigos, de repente você já deve ter ouvido falar também, mal uhum, comparando é uma NBA. é. Eles Nem, não é à toa que a NBA está investindo lá, né, amigo? investindo bastante, assim, né? Pesado. É, ali também foi ali eu já trouxe um pouco dessa experiência, né, de respeitar um pouco a cultura. Então, o Angola é o país mais vencedor de África, né? Então, você ir para um país onde o basquete é o primeiro esporte, não é qualquer coisa, né? Então, ali o basquete e o futebol, eles têm praticamente a mesma dominância, né? É bacana da gente ver no país o respeito que eles têm pelo basquete, o conhecimento que eles têm. Sim. Então, eu fui para um país assim. E então já respeitei bastante essa cultura, né? Então, antes de querer impor uma maneira diferente de jogar, que é a maneira que eu acredito, né? Que tem que ser colocada, é a maneira como lidar com essa situação e o poder do convencimento para que isso aconteça. Na verdade, eu estava tratando com jogadores ali, Bila, era muito curioso, né? Porque quando eu cheguei assim, eu ia dar treino, já conhecia, claro, alguns jogadores, né, de nome, Carlos Moraes, por exemplo, Olímpio Cipriano, que são jogadores pontuais, chaves, assim, referência, né, de Angola. E, por exemplo, Carlos Moraes, eu dava treino para ele, saía do treino, passava no supermercado, era a cara dele no iogurte, era a cara dele nos cereais, era a cara dele em várias coisas. Saía na rua, os outdoors que tinham era com a cara dele, cara do Olímpio, sabe? Então, assim, é um país onde realmente respira o basquete, né? Então, eu Legal, sabia que bacana. ali tinha uma responsabilidade grande. E o curioso também, pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe. Mas eu dirigi a seleção de Angola também. Eu dirigi em 2 janelas, né, da FIBA, da classificação para o Afrobasket, que seria, por exemplo, o que Aham. está fora as janelas de classificação para a AmeriCup. É, eu consegui classificar a equipe de Angola para jogar o campeonato africano. E a gente teve uma vitória muito contundente, que foi contra Senegal. Fazia muito tempo que Angola não ganhava de Senegal. E a gente teve uma vitória muito importante, com mais de 20 pontos, com jogadores que jogavam a CB, né, jogadores importantes do Senegal. E a gente conseguiu uma boa vitória. E ali eu conheci o início desse projeto que a gente viu agora do Sudão do Sul, que estava o Luol Sim. Deng, inclusive estava na mesma, Golding. na mesma competição que a gente, no mesmo grupo,
e o Luol Deng estava começando ali, até ele mesmo como treinador, esse projeto aí do Sudão do Sul, de trazer os jogadores que estavam... Porque o Sudão do Sul tem muito problema com guerra, então muitos jogadores eles tinham saído do país. Alguns foram para a Austrália, outros foram para os Estados Unidos, outros foram para a Inglaterra, como foi o caso do Luol Deng, né, que acabou até jogando a Olimpíada de Londres pela... 2012, né? É, É. Então, ali ele conseguiu começar a resgatar esses jogadores para poder jogar pelo Sudão do Sul, e que foi o que a gente viu agora, né? O Sudão do Sul, sim. a maneira como classificou, como jogou o Campeonato Mundial, como jogou agora o Pré-Olímpico e tudo mais. Aquela fase de preparação, aquele jogo contra os Estados Unidos, hein? É, É, caramba. agora... Na última Ô, opção, o Neto, LeBron colocar a bola ali debaixo do braço, né? resolver, né? É, Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente passar a falar sobre seleção feminina. É, Evolução, você está vendo uma evolução no basquetebol africano? Eu estou vendo, cara. Eu estou muito. sentindo que a África É, não é à ali toa, volto a dizer, que a NBA está investindo lá. Mas não é você que esteve lá, fala um pouquinho para gente. Não, não é à toa, não é à toa. Ali, o jogador africano, se você olha o jogador africano, parece que ele nasceu para ser jogador de basquete. Você olha assim, o perfil dele é um perfil ideal para ser um jogador de basquete. Só que ali eles não têm tanto uma maneira coletiva de jogar, o entendimento do jogo. E hoje a gente sabe que isso aí tem um peso muito grande. Então agora Fundamental. o que estão fazendo é muito usando, né, principalmente ali nos países da África mais próximos da Europa, Egito, Tunísia, né, Marrocos, né, eles estão começando a trazer treinadores, e agora já está começando também vir aí para o meio da África e tudo mais, e para o sul treinadores com uma característica um pouco mais europeia, né? Então, tá para justamente agregar esses valores individuais que eles têm, o perfil individual, com o coletivo, né? Então, acho que foi uma coisa bem interessante, é uma coisa bem interessante que está acontecendo. E é lógico, né, Bira? É o nível de competição. Por exemplo, a NBA fazer a BAL, a Basketball African League, fazer a BAL lá na África, né? E ser a responsável por isso, já é a quarta temporada que existe esse campeonato, é uma coisa que soma muito, porque os times investem, trazem bons treinadores, trazem bons jogadores. E assim, eu fico feliz, né? E tenho um certo reconhecimento dessa competição e da NBA, porque eu sou o único treinador que jogou as quatro competições, as quatro temporadas da BOL. Eu sou o único treinador que participou das quatro temporadas. E o Petro é a única equipe que chegou até pelo menos a semifinal de todas, né? O Sim. primeiro ano a gente foi terceiro, é, no segundo ano a gente foi vice-campeão, aí no terceiro ano a gente acabou caindo na semifinal e depois agora o Petro foi campeão, até jogou recentemente a Intercontinental. Então acho que assim, algumas coisas, como eu falo, né? Algumas coisas ficam para que o lugar onde você está possa ser ainda melhor. Acho que foi uma mudança bacana. Acho que isso ganhei uma vez o treinador do ano, e isso me deu uma possibilidade para eu estar também no Brooklyn Nets, na Summer League. Me convidaram para ficar no staff do Brooklyn Nets em 2022, na Summer League. Então, acho que foram experiências interessantes assim que eu tive na minha carreira que valeu a pena assim ter ido para África. Legal, legal, Neto. Parabéns. E, amigo, vamos falar um pouquinho sobre seleção brasileira feminina. Você assumiu em 2019, nunca tinha trabalhado com feminino, né? Não, nunca tinha Nunca trabalhado com tinha feminino. trabalhado. Vamos Foi uma lá, fala um surpresa. pouquinho para a gente como é que foi isso, a primeira experiência para trabalhar com feminino. Títulos conquistados, né? Eu anotei aqui para não errar, se eu falar algum errado aqui, você me corrige na hora. Pan-Americano 2019 2023, Sul-Americano 2022, Copa América, Americup também, bronze, dois, né? Enfim, muitas conquistas, um trabalho muito legal, mas que terminou de uma maneira que as pessoas não achavam que poderia terminar, né? E você foi um cara, mais uma vez, muito profissional. Você seguiu o teu companheiro ali e saiu, né? E você escreveu, né, no teu Instagram, né, o agradecimento à confederação, a toda a comissão técnica, relatando que diante dos últimos, aspas, diante dos últimos acontecimentos envolvendo o preparador físico Diego Falcão, um profissional com quem trabalho há 17 anos e sempre escolhi para estar comigo nos últimos clubes e seleções em que fui o treinador, também segundo os princípios e valores da minha fé, da qual devo tudo e o que sou e sou o que e que tenho, quero comunicar que de hoje deixo meu cargo
de treinador na seleção brasileira feminina de basquete, fecha aspas. Enfim, depois ali, já no segundo parágrafo, você fez um agradecimento a todos e tal. Amigo, conta pra gente É, aí como é que foi todo esse, o feminino, essa... o Foram basquete 4, 5 temporadas, 4, 5 anos aí à frente do foram feminino, cinco né? anos, né? Foram 5 anos com a seleção, de Tá 2019. contigo, vamos lá. Desculpa aí, mas eu acho que eu tinha Não, que Gá, mas isso aí não emendar tem esse nenhum papo, que é problema, um não. papo, né, que todos querem saber. Isso não tem nenhum problema, porque foi uma decisão minha, né? Foi uma decisão minha ter saído, né? E é exatamente por esse motivo que você acabou de ler, não vou ficar aqui repetindo. E assim, Sim. o feminino, para mim, foi sempre uma grande surpresa, né? Desde o convite para eu poder dirigir a seleção. Então, essa gestão aí da confederação foi a mesma, né, que acabou não me efetivando como um treinador, mas depois me chamou para que eu pudesse dirigir a seleção feminina e que eu tenho, cara, assim, para mim é tranquilo falar, porque eu tenho muita gratidão pelo Gui, pelo Marcelo, foram pessoas que enquanto eu tive com o feminino, eles honraram demais tudo aquilo que eles tinham combinado comigo, né, com exceção dessa última parte, mas sempre foram muitos anos participativos, né? O Marcelo e o Gui, mesmo com as limitações dele de disponibilidade, né? De tempo e tudo mais, o Gui foi uma pessoa que foi muito presente, assim, comigo, né? Então, assim, eu tenho um muito bom relacionamento com eles, eu não tenho zero problema com eles, mas acho que tudo tem um começo, um meio e um fim. Agora, esse fim, é claro que não era Mas esse um. desfecho não foi o... não Não, te porque na agradou, verdade não te estava tudo agradou. preparado para a gente seguir, né? Estava tudo Sim. preparado realmente para a gente seguir. Eu já tinha feito a convocação da seleção, estava tudo organizado para a gente ir nessas duas competições, inclusive uma delas na África, né? Que era em Ruanda, o país onde eu joguei todas as finais do campeonato africano lá. Fui com a seleção africana lá, com a seleção, desculpa, angolana lá né, em Ruanda. Então, assim, foi um choque, assim, para mim, ter que tomar essa decisão. Mas tem coisas que realmente a gente não dá para negociar. E eu acho que isso foi uma conversa que eu tive muito tranquila com o Gui, com o Marcelo. Eu coloquei bem para eles essa posição, eles me entenderam. Acho que isso aí é uma coisa que eu não tenho nenhum problema com isso. Você não Jamais. saiu brigado com ninguém. Você Não, foi, não. muito pelo Eu não tenho contrário, você foi profissional. eu não tenho nenhum problema com eles. Ótimo, Pelo ótimo, contrário, beleza, sabe? Eu acho que maravilha. assim, sou muito grato por tudo o que eles fizeram assim por mim. E é isso, agora é vida que segue. Na verdade, eu já tinha decidido eu continuar só com o feminino. Eu já estava vendo uma equipe, eu tinha já me organizado para acompanhar uma equipe da WNBA agora nas finais, né? Depois desses torneios, eu ia para os Estados Unidos, ia ficar com uma equipe da WNBA para acompanhar essa equipe da WNBA, ia voltar com a possibilidade depois de poder estar no staff dessa equipe da WNBA e investir mais, né, nesse ciclo, não só na adulta, mas também cuidar um pouco mais próximo, estar um pouco mais próximo das categorias de base, de poder fazer isso. Essa era a ideia, que infelizmente acabou não acontecendo, mas eu acredito que o Brasil hoje está numa situação do basquete feminino que pode dar um passo gigantesco e conquistar tudo aquilo que realmente o basquete feminino merece conquistar e voltar, né, para o lugar onde já um dia esteve, nos seus dias de glória, né? Então, Tem uma geração boa aí, não tem? E grande, né? tem sim, tem uma geração boa, tem outras que estão vindo aí também bem da base, outras que estão entrando agora na universidade. Então, assim, tem assim, uma boa perspectiva, né? Tem uma boa perspectiva. A Liga, eu acho que é uma competição aonde a LBF, né, eles fazem de tudo para que possam ir, mesmo nas limitações, e melhorando um pouco as condições. Eu acho que, assim, Assina embaixo, amigo. Assina embaixo. eles Sou têm fã da LBF. essa vontade de melhorar, sabe? É Sim. claro que eles esbarram numa competição que é injusta, numa competição contra times europeus, contra Estados Unidos, né? É uma competição muito injusta quando você compara, por exemplo, uma oferta de alguma jogadora que se destaca para jogar Euroliga, para jogar LBF. Então, assim, acaba que num certo ponto, é, isso também eu não acho que é uma grande desvantagem, porque aparecem oportunidades aqui para que possam aparecer novas jogadoras, né? Sim. Então, eu vejo assim, eles tratam com muito cuidado, com muito carinho, eles estão investindo na melhora da qualidade, estão buscando qual que é a melhor forma de melhorar essa qualidade, né, da LBF.
Então, acho que o feminino no Brasil tem uma trajetória aí, acho que para frente, muito importante. Eu acho que pode chegar longe. Beleza, amigo. Eu ia até te pedi para fazer uma análise do basquetebol brasileiro no momento, mas você já destrinchou tudo, né? É. Só ficou faltando falar um pouco sobre o masculino, mas a gente já bateu papo legal e muito sobre tanto masculino quanto feminino. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, né? Pelas conquistas, pela maneira com que você é uma pessoa muito simples, muito competente, que não tem essa do, eu convidei o Neto não pôde, não, o Neto está sempre disposto, galera, a falar sobre basquetebol. Não, agora eu E tenho é dessa essa. maneira que eu conheci o Neto e que eu Não, admiro eu tenho o essa trabalho do Neto. disponibilidade. Acho que sempre o meu propósito, acho que sempre foi poder ajudar o lugar onde eu estou, né? Seja aqui no Brasil, seja no Japão, seja em Angola. Acho que sempre poder ajudar e dar o meu melhor, seja no masculino, seja no feminino. Acho que esse sempre foi o propósito, né? De poder Sim, deixar o lugar melhor. Nunca foi de poder ser mais. E agora eu tenho uma certa disponibilidade. Meu filho tá jogando aí, agora tomou gosto, né? Ele jogava futebol, agora tomou gosto de poder jogar basquete, então tenho levado ele para jogar. Pela primeira vez ele está jogando, participando de uma equipe, né? Que é dessas NBA School. Eu estou levando ele, converso com os treinadores, é, legal, legal. passo algumas coisas assim para eles e tenho feito algumas clínicas, né? Fui agora recentemente lá para Mauritânia, foi uma clínica bem interessante, que era um projeto de uma empresa americana que fechou um contrato com a Federação da Mauritânia. E foi legal porque eu fui com um treinador americano, com o assistente técnico do Real Madrid, o Guillermo Frutos, nós fomos dar essa clínica lá para os treinadores. Cara, uma experiência Muito incrível. legal. Acho que poder oferecer um pouco daquela experiência, daquilo que a gente tem, para mim é sempre um prazer de poder agregar, né? Acho que esse é o propósito. E aí, está descansando? Já tem alguma coisa em vista? Vai revelar para a Não, eu, galera? Vai deixar não, eu acontecer? E aí? assim, eu vou ser bem sincero, acho que até é a primeira vez que eu falo isso, né? Mas eu não esperava, então acho que foi um baque, né? Eu tava tipo a 200 por hora e tive que frear a zero. Então, quando acontece isso, sabe que a cabeça vem para frente, até que Claro, com volte tudo no certeza. lugar, tem um tempo. É. Então, eu decidi nesse período agora. é, Esperar um pouco, né, para a próxima temporada, aí pelo menos a partir de janeiro. Eu sei que tem é, alguns campeonatos fora do Brasil que começam em fevereiro, março. Então eu decidi me dar esse tempo, que eu acho que era um tempo que fazia muitos anos que eu não tinha, para poder cuidar das minhas coisas, cuidar de casa. Confesso que não era o que eu esperava, né? Não era como eu já tinha dito antes, já tinha feito outros planos, mas a gente faz alguns e Deus faz outros, né? Então agora a gente Tá seguir aquilo que certo. a gente tem e com serenidade esperar, ter paciência, né? Apareceram algumas propostas aí para mim fora do Brasil, aqui no Brasil mesmo, fora do Brasil, mas decidi agora dar esse tempo aí para que eu possa dar uma respirada e quem sabe aí voltar mais forte. Com certeza vai voltar. Meu amigo, olha, muito obrigado mais uma vez por ter aceito participar do programa, pela entrevista, por todos os esclarecimentos. E a gente fica torcendo, claro, para que o Neto volte, né? Porque o Neto é um cara fundamental dentro do basquetebol. Fique com Deus, viu? Obrigado, Bira. É um prazer sempre falando com você. Estou sempre à disposição aí para você, para o seu público, aquilo que eu puder ajudar, estou à disposição. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Valeu, um abraço, fique com Deus mais uma vez. Amém. Tchau, tchau. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o técnico José Neto. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.